Salve Maria e saudações a todos que estão assistindo nosso canal do YouTube. Eu sou Ribeiro e, bem, esse vídeo aqui vai ser sobre doutrina social da igreja, vai ser o primeiro episódio, uma introdução. Isso aqui vai ser uma série de vídeos, tá? Explicando a doutrina social da igreja, explicando seus aspectos, o porquê de um católico ter que seguir a DSI. E, bem, esse episódio e, pra falar a verdade, toda a série não vai ser gravado por mim, vai ser gravado pelo Mitas. Eu tô aqui só pra apresentar o que vai ser essa série de episódios. Mas bem, espero que curtam o vídeo. Ele foi bem trabalhado, foi bem pesquisado. E, bem, fiquem com o vídeo. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vós que estáis me ouvindo. Salve Maria, aqui quem vos fala é o Salazar. Nesse vídeo eu irei tratar sobre a questão da doutrina social da igreja. Eu já adianto que ela será dividida em partes, para que este vídeo não se estenda muito, pois vou querer fazer algumas explicações, algumas observações e também um pouco da história por trás de cada encíclica. Eu vou começar fazendo as observações iniciais, para que todos possam entender bem o que é uma encíclica, por que nós devemos segui-las, as questões da doutrina social, como ela se divide. Depois vou partir para entre aspas, a história, vindo da Hera Novarum de Leão XIII, a Divina Redentoris do Pio XI, a Quadragésimo Ano, a Humani Generis do Papa Pio XII, e assim por diante, até chegar na Mater et Magistra, Mãe Mestra, né, do Papa João XXIII, onde eu vou encerrar e depois nós podemos prosseguir em outra parte para dar prosseguimento com essa questão da doutrina social, para não se estender muito nesse vídeo e não ficar muito cansativo também, né? Então, eu gostaria de começar a observação sobre explicando o que é uma encíclica, né, uma carta encíclica papal. Então, a encíclica é uma carta sobre uma questão dogmática ou de moral dirigida pelo Papa a toda ou a uma parte da cristandade. Então, em geral, as encíclicas são redigidas na língua oficial da Igreja, o latim, né, e conhecidas pelas primeiras palavras do texto. Por exemplo, a encíclica do João XXIII, Mãe e Mestra, né, em português, mas em latim, a oficial Mater et Magistra. Então, elas são um breve resumo do que é, né? Sempre vai ser redigida em latim. Todas, por exemplo, o 40º ano, que é comemorando aos 40 anos da Rerum Novarum, a própria Rerum Novarum sempre vai ser em latim, todas as encíclicas, e vai ter a tipografia, né, a poliglota vaticana, que vai fazer em outras línguas e assim por diante. Tudo depende da região. Como já disse, ela vai ser dirigida a toda a cristandade ou uma parte dela. No caso da Mater et Magistra, ela vai ser dirigida a toda a cristandade. Por exemplo, Pio XII já dirigiu exortações e uma carta encíclica diretamente para as questões da América e assim por diante. Então, nessa questão, a língua da encíclica vai ter, por exemplo, vamos supor, um exemplo aqui, ele vai dirigir uma encíclica ao Brasil, então vai ter o latim, a língua oficial, o italiano e o português só. Não vai ter outras línguas as encíclicas. Então, todas as traduções, por exemplo, em espanhol dessa encíclica que ele dirigiu ao Brasil, em um exemplo, vão ser não oficiais. Resumo. Então, também agora tratando a respeito da autoridade das encíclicas, né? Porque nós devemos seguir. Então, nós sabemos que o Papa goza do primado do magistério e da infalibilidade, embora possa pronunciar-se de modo infalível nas encíclicas, né? Tornando-as seguimento para a nossa fé. Porém, ele não costuma fazê-lo com muito costume quando ele promulga as encíclicas. Então, assim, os ensinamentos desses documentos, em regra, e principalmente quando sociais, não nos são propostos como objeto de fé divina. Então, não seria, pois, herege quem não os aceitasse. Mas, vale ressaltar, como já dizia Leão XIII na Longínqua Oceane, de 6 de janeiro de 1895, abre aspas, as cartas encíclicas que escrevemos em nosso pontificado contêm numerosos ensinamentos que os católicos devem seguir e aos quais eles devem obedecer. Fecha aspas. O próprio Papa Pio XII também no Humani Generis focalizou este ponto, que não se deve crer
que o que é proposto nas encíclicas não pede de si o assentimento pelo fato de que os papas nelas não exercem o poder supremo de seu magistério. Ao magistério ordinário, aplica-se também a palavra quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10,16. E na maioria das vezes, o que é exposto nas encíclicas faz parte já, por outro lado, da doutrina católica. Fecha aspas. Então, em resumo, não é porque o pronunciamento é utilizado no magistério ordinário que nós não devemos seguir. Porque ainda se trata da doutrina social da igreja, ainda se trata de questão de fé, ainda se trata de questões importantes para nós católicos. Então, usemos o nosso bom senso, né? Como seres racionais, usemos o nosso bom senso para seguir as encíclicas de modo reta, né? Então, assim, por emanarem do magistério supremo da igreja, é um dever para nós católicos prestarem às encíclicas um acatamento interior e exterior, teórico e prático nas ações. Então, nem podem excusar-se, por exemplo, com a alegação de que, em se tratando de uma encíclica social, que versa principalmente em temas econômicos, políticos ou sociais, estão por isso, né, menos obrigados a serem seguidos. Por exemplo, eu já imagino, eu nunca vi isso acontecendo, porém eu imagino algum liberal ou algum socialista, principalmente os ditos, entre muitas aspas, católicos, chegam a dizer: pois o Papa é economista? Por que o Papa está decretando, entre aspas, né, decretando algo econômico? Por que ele condenou o comunismo? Por que ele está dirigindo algo contra o liberalismo e assim por diante? Eu já posso imaginar. Então, deixar bem claro, não é porque a encíclica vá se tratar de questão social, econômico, político, etc., que torna menos obrigatório para nós, pois ela ainda trata sobre a própria moral, que é objeto também dogmática da igreja, que está em jogo, né? Então, assim, no caso desta encíclica, a Mater et Magistra, eminentemente social, diz o Papa João 23, abre aspas, trata-se efetivamente da doutrina da igreja, fecha aspas. Tendo antes sublinhado, desde já reafirmamos que a doutrina social professada pela Igreja Católica faz parte integrante de seu ensino sobre a vida humana. Tanto que até os próprios acatólicos, como o Papa Pio XI chamava os não católicos, pela autoridade doutrinal da Igreja, pelos argumentos de razão, de direito natural em que se funda tal doutrina, podem e devem acatá-las, se quiserem agir racionalmente, ou como diz a própria encíclica, abre aspas, o magistério da Igreja, com a colaboração de sacerdotes e de leigos competentes, formulou claramente uma doutrina social que indica como devem ajustar-se as relações humanas, segundo normas universais, conformes à natureza das coisas, adaptadas às diversas condições das sociedades e às características da nossa época. Por isso, essas normas podem ser aceitas por todos, fecha aspas. O Papa já esclarece muito bem. A Mãe Mestra, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo porque eu já falei da Mãe Mestra, mas a Humanitas Vitae, do Papa Paulo VI, vai tratar sobre os contraceptivos, as relações conjugais, etc. O Papa Paulo VI, principalmente a encíclica, ela obviamente vai professar a fé católica, né, pois foi escrita pelo Papa Paulo VI. Porém, ela contém, isso aqui já vamos tirar aquela pedra do sapato que alguns ateus colocam, alguns marxistas mal intencionados, de que a fé é separada da razão e assim por diante. O João Paulo II já escreveu uma encíclica Fide et Ratio, Fé e Razão, tratando sobre esse tema. São Tomás de Aquino já tratou desse tema. Fé e razão não são distintas. Então, nas encíclicas, por exemplo, na Humanitas Vitae, vai tratar sobre contraceptivos e as relações conjugais, não apenas tratando de fé, vai usar argumentos racionais, argumentos embasados. Então, no caso, por exemplo, da encíclica que eu estou utilizando como exemplo, a Mãe Mestra, Mater et Magistra do João 23, você não precisa ser necessariamente católico, mesmo que seja muito essencial, você não precisa ser católico para segui-la, pois ela trata de muitas questões sociais, econômicas, políticas, assim por diante, que até um protestante lendo ela vai notar que ali tem coisa cristã e ali realmente está tratando de uma verdade nossa que é muito objetiva. Então, já é esclarecido para caso alguém venha perguntar nos comentários, eu não sou católico, mas como é que faz essas questões da doutrina social? Já fica respondido. Então,
Vamos agora, já como esclarecida a autoridade, né? Pelo menos eu acho que eu não deixei nada ambíguo. Se caso eu tenha deixado, por favor, peço-vos que deixem no comentário alguma dúvida, que eu posso responder posteriormente na parte 2. Então, eu vou passar agora para o conteúdo das encíclicas, né? Então, elas contêm três coisas essencialmente, tá? Depois eu vou explicando mais detalhadinho. As três coisas essenciais da encíclica é verdades de fé, verdades de razão e também simplesmente fatos de observações do Papa. Vamos começar com a verdades de fé. Então, a verdade de fé não se trata, em regra, de uma definição nova de algum dogma, alguma verdade nossa, mas de uma evocação das verdades tradicionais. Sua doutrina social é apenas um prolongamento da moral cristã que tem suas raízes no dogma. Então, há, pois, uma continuidade entre a fé da igreja e o seu ensino social. Assim, as verdades de fé constituem o fundo doutrinal das encíclicas. Isso nos mostra o quanto seria falso confundir o ensino social da igreja com teorias e sistemas econômicos e sociais propostos por outras disciplinas. Os pontos de vista são totalmente diferentes. Nossa visão cristã das coisas não pode contentar-se com qualquer organização social. É isso porque a igreja é contra o liberalismo econômico e o socialismo marxista. As verdades de fé no plano criador nos propõem Deus como origem e fim de toda a criação. No plano do homem, nos mostram em sua integridade do corpo e alma, ferido pelo pecado original, que é a fonte de toda desordem individual, social, mas redimo e chamado à filiação divina, né? Daí o humanismo integral das encíclicas. Então, no plano social, a sociedade é sempre o meio natural, do qual o homem deve servir-se para alcançar seu fim eterno, da vida eterna, sendo a sociedade feita para o homem e não o homem para a sociedade. Então, agora as verdades naturais, elas tratam-se, nas encíclicas, aqui dos princípios do direito natural e da filosofia social, que a razão é capaz de descobrir por si mesma, havendo ainda com acréscimo e por garantia um salutar complemento harmonioso com as verdades de fé. Aquela questão da razão e a fé sempre andarem juntas. Nas encíclicas sociais, nós vemos continuamente os papas apelando para certos direitos naturais, como fundamento da propriedade, da família, por exemplo, e recorrendo frequentemente aos teólogos e filósofos principais da Igreja, principalmente ao máximo doutor da filosofia perene, São Tomás de Aquino. E encerrando, os dados de observação social. Eles são bem frequentes nas encíclicas, então as simples observações sobre a realidade e os fatos sociais situam-se, elas no tempo e no espaço que são escritas, dando-se a grande importância às condições presentes na época que foram escritas. Nesse sentido, são escritos de circunstâncias que se atem, ao que se passa no mundo, devendo ser relegadas às circunstâncias passadas. Inútil, é bem inútil, pois, querer argumentar com a situação que de 20 a 30 anos ou 60 anos, quando a nova encíclica Mãe Mestra, Mater et Magistra, nos diz, por exemplo, a situação que ao tempo de Pio XII já lhe apresentava tão diferente do anterior, sofreu nestes 20 anos radicais transformações. Vamos nos contentar, pois, em nos fixar em documentos anteriores, quando existem novos, é equivocarmos-nos a um dever de evolução, é pecar por preguiça, por ignorância, esse é não por motivo mais condenável. Então, a questão da doutrina social, ela tem uma evolução. Porém, ela sempre mantém, como eu já disse, as verdades naturais, as verdades de fé. O que muda, deixar bem claro, o que muda nas encíclicas é os dados de observações sociais. As verdades de fé não mudam. Como já disse, pode existir uma nova. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que foi declarada pelo Papa Pio IX, da Assunção de Maria, Pio XII, e assim por diante. Então, a doutrina social da Igreja, como bem diz o padre Ávila, progride ou evolui, não em seus fundamentos morais, como eu já disse, as verdades de fé e as verdades naturais. Estes se baseiam em a própria natureza do homem. Então, são, portanto, imutáveis, para deixar bem claro, e de lei do direito natural. Ela evolui, porém, em suas implicações temporais, seja por explicações do seu conteúdo, quando descobre novas consequências sociais já implícitas em suas premissas.
Então faz uma reflexão mais profunda, né? Por exemplo, justiça, salário, família, propriedade, etc. Então, sobre a exata compreensão das encíclicas, não basta uma simples leitura, não basta você ler. É a mesma coisa de pegar, como alguns protestantes fazem, né? Pegar a Bíblia, lê-la de qualquer forma e sair falando dela. É preciso o estudo do documento, aplicando-se-lhe os métodos da crítica interna e externa. Eu vou fazer um breve comentário do que é crítica externa e interna. Não é muito o que eu quero falar aqui, mas eu já quero progredir para falar sobre a doutrina social, que esse vídeo já está muito longo, né? 14 minutos. Então, a crítica interna diz respeito às questões de autenticidade do documento publicado, das traduções, etc. E ainda as comparações de uns documentos com outros mais antigos, e o grau de urgência ou força das fórmulas empregadas, o que é muito importante. Claro que nem todas as palavras do documento têm a mesma força. O Papa ora fala em caráter imperativo, ora aconselha, ou sugere, né? Ora simplesmente relata. O que distingue os documentos não é tanto sua forma escrita, né? Encíclica ou radiomensagem, por exemplo, ou bula, etc. Mas a intenção e o tom que o Santo Padre fala nela. Importa, pois, descobrir bem e caracterizar essas gradações. E a crítica externa é as distinções dos documentos. Nem todos têm a mesma autoridade. Uma encíclica tem mais valor que uma alocução ocasiosa a peregrinos, por exemplo. Além disso, é preciso localizar os documentos pontifícios no seu contexto histórico, reconstituir os elementos do fato, os problemas agitados, os erros da época em que aparecem, etc. São as encíclicas, escritos de circunstâncias, importando muito compreendê-las à luz do seu tempo. Por exemplo, a Rerum Novarum, 1890, pós-revolução industrial, a condição dos trabalhadores. Daí, obviamente, a proposta socialista que estava ganhando muita fama, que estava corrompendo muitos homens de família e trabalhadores para a via demoníaca, é um exemplo. Vamos supor outro exemplo, 40º ano. 40º ano tem muita coisa lá que, inclusive, pode ser usada para condenar o libertarianismo e o liberalismo. Mas a Divina Redentorix, por exemplo, falando do comunismo, socialismo, todas têm o seu contexto por trás. Nunca podemos lê-la sem entender o motivo pela qual foi escrita, né? Devemos compreender primeiro a história por trás, para daí lê-las com muita atenção e muita retidão. Então, nesse sentido, a lição dos melhores autores como Wieland, Guerre, Calvez, Van Gesten, etc., para ser interpretado, as encíclicas, um texto pontifício, né, deve, como todo documento, ser posto em seu contexto histórico, político, econômico e social. Seria um erro grosseiro aplicar materialmente as conclusões de um documento a uma época diferente, de um contexto diferente. Outra observação muito importante é se tratando de uma encíclica universal dirigida a todo o clero e os fiéis do mundo católico, como diz a dedicatória da Mãe Mestra, Mater Magistra, é esta que nos oferece o mesmo autorizado dominicano, abre aspas, né? O documento social dirigido à Igreja Universal deve ser considerado como contendo não as posições mais avançadas face aos países mais evoluídos, mas como mínimo requerido por um cristão em qualquer parte que ele esteja. Fecha aspas. Então, finalmente, né, face a uma nova encíclica social como a Mater Magistra, que atualiza e renova os ensinamentos pontifícios anteriores, é dever dos cristãos também atualizarem e renovarem suas concepções para uma atuação, né, uma ação conforme o espírito do atual documento pontifício. Então, a atual evolução da questão sociais, né, à luz da doutrina social da Igreja, traz algumas fontes necessárias para nós. Então, eu vou ver se eu consigo dissertar só um pouco sobre quais são as fontes, e daí eu encerro e passo para o início da encíclica e partimos deixo para a próxima parte, né, do vídeo, para não se estender mais ainda. Então, as fontes remotas que a encíclica usa, que os papas usam, a igreja usa, o magistério usa, são as fontes remotas, que é a primeira, a revelação, objeto da fé. Então ele compreende a Sagrada Escritura e a tradição, a razão também, com os princípios do direito natural, e segundo, as fontes próximas, né? O ensinamento oficial, chamado magistério eclesiástico, é que compreende os documentos pontifícios, tais como as encíclicas, as mensagens, os discursos, as declarações dos congressos de Roma
e as cartas pastorais. E também o ensinamento científico, que compreende as obras dos escritores católicos, teólogos, filósofos, moralistas, sociólogos, economistas e ensinamentos oficiais, etc. Então, a diferença profunda entre as duas fontes, quanto à sua autoridade e aos seus fundamentos, está em que os documentos oficiais apelam de preferência para os argumentos tirados da escritura e da tradição, ao passo que os trabalhos científicos se apoiam na força de seus argumentos, merecendo confiança na medida em que se mantêm fiéis à verdadeira doutrina da Igreja. Então, não obstante essa diferença entre os dois ensinamentos, eles se apoiam e se completam, havendo entre ambos também uma constante e fecunda interação. O ensinamento oficial controla, orienta e consagra. O ensinamento científico, este prepara, explica e aplica aquele. Então, podemos dar os princípios da doutrina social da Igreja, certo? Os princípios em que se funda a doutrina social da Igreja não são propostos pelas fontes dessa doutrina, acima referidas, como eu já disse. Eles se devem, da distinção sobrenatural do homem e da sua própria natureza pessoal e social. Constituem a base fundamental do chamado humanismo cristão. São muitos, dentre os quais se destacam, em primeiro lugar, pela sua importância capital, como diz a própria Mãe Mestra, Mater et Magistra, nos seus números 219 e 220. E segundo, o ensinamento de todos os autores, o princípio da pessoa humana ou do homem como um ser corporal e espiritual transcendente ao mundo, aos valores terrenos e destinado a um fim sobrenatural. Então trata-se de um princípio ao mesmo tempo pessoal, individual, e social. O primeiro e mais importante de todos, pois é o fundamento da verdadeira concepção do homem e da sociedade, do qual se afastam e a qual se opõem todas as concepções individualistas, Então, a encíclica Pacem in Terris, Paz na Terra, logo em seu número 9, começa por dizer, abre aspas, em uma convivência humana bem constituída e eficiente, é fundamental o princípio de cada ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre, fecha aspas. Temos os princípios da fraternidade universal, a fraternidade que considera todos os homens como irmãos, porque criaturas do mesmo Deus e filhos do mesmo Pai. O princípio do bem comum, como seu primado sobre o bem particular ou individual. O princípio da lei natural, que dá ao direito um conteúdo essencialmente moral. O princípio da subsidiariedade, que resguarda e promove o direito da iniciativa particular e dos grupos sociais face às sociedades maiores, como o Estado, e desse em relação à comunidade das nações. O princípio da liberdade pessoal dos homens em seu agir individual e social. O princípio da autoridade do Estado, não apenas para garantir os direitos e as liberdades individuais e dos grupos, mas também intervindo com a sua ação necessária à promoção do bem comum. O princípio do pluralismo institucional das comunidades menores, pois o Estado se forma não pelos indivíduos isoladamente, mas pelos grupos sociais que têm tanto direito à existência como ele próprio, de onde o erro das concepções individualista e coletivista, que transladam todos os direitos originais, originários e fundamentais para o indivíduo ou para o Estado, esquecendo-se das comunidades, a família, a empresa, os sindicatos, etc., que desempenham uma função não acidental, mas essencial entre o indivíduo e o Estado. O princípio da primazia do trabalho ou da dignidade humana do trabalho acima dos bens materiais que se devem subordinar ao homem e não subordinar o homem à economia, como fazem as concepções individualistas liberais, que veem um homem um mero fator de produção, onde o direito ao trabalho como um meio de um homem não apenas viver, salário justo, familiar e participação na propriedade e nos lucros, mas realizar-se responsavelmente, com a gestão empresarial, profissional e na economia em geral. O princípio da propriedade privada e dos bens de produção, com sua função individual e social, como exigência da pessoa humana, garantia de sua liberdade e impulso para o bem comum da sociedade. Também o princípio da justiça social, que exige a proporcionalidade na distribuição dos frutos da cooperação econômica entre todos os homens e grupos sociais, assim como entre os diferentes setores da produção, a indústria, a agricultura, serviços, etc. E também entre as regiões dos países, os desenvolvidos e os não desenvolvidos, para se estabelecer um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o progresso social entre todos, inclusive entre as nações. Os princípios sociais e políticos de direito internacional, com um fundamento na própria natureza do homem e do Estado, e que atribuem aos povos e às nações o direito da existência livre e da autodeterminação de si próprios.
o princípio da competência da igreja nas esferas religiosa e moral, em tudo que diga respeito à vida individual e social dos cristãos, educação, família, economia, etc. Então, esses são os princípios bases de qualquer encíclica tratando da doutrina social da igreja.